Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 16. Não matarás. Por que a preocupação? Interrogou-me Misael, vendo-me pensativo. Amigo, estava pensando como os encarnados são injustos. Vivem dizendo que não são ajudados, enquanto a espiritualidade tanto se esforça pela felicidade deles. Veja Aleles, o que fez por Isabelle. Misael nada mais falou, apenas tocou suavemente em meus ombros. E agora, aonde iremos? Juntar-nos aos outros no auditório da Casa Espírita. Confesso que me achava muito triste. Não me conformo dessas meninas dormirem hoje com um, amanhã com outro, sem temer as consequências. A sorte é que a mocidade passa rápido, mas enquanto isso, irão semeando espinhos nas suas estradas. Ao chegarmos lá, estavam os outros irmãos, Aloísio, Amintas, Ápila e doutora Kelly. Sentei-me ao lado de Aloísio. Luiz, parece que você viu um fantasma, disse-me sorrindo. E vi o fantasma do ódio e da inconsequência. O auditório estava lotado, todos respeitosos e sérios junto aos abortados. Sem demora entrou o palestrante, Dr. Antero. A plateia silenciosa embevecia-se com as palavras do querido Espírito. Deus, Criador incriado de todo o universo, um dia criou o homem. Todo cuidado foi tomado e com que carinho o Pai plantou a semente da vida. Recordemos esta bela parábola em Mateus capítulo 21, versículo 33. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com uma paliçada, cavou nela um lagar e edificou uma torre. E entregou-a a uns lavradores e saiu do país. Estas palavras de Jesus levam-nos a buscar em Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 2. Cantarei ao meu bem-amado o cântico do meu parente sobre a sua vinha. O meu amado adquiriu uma vinha plantada numa colina fertilíssima. Cercou-a de uma sebe e tirou dela as pedras. Plantou-a de cepas escolhidas, edificou uma torre no meio. Construiu na mesma torre um lagar. Esperava que desse boas uvas, mas produziu labruscas. Vejam como as escrituras precisam ser analisadas, só assim a doutrina espírita será compreendida. No livro dos Espíritos encontramos nos prolegômenos: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os principais elementos que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito o licor, a matéria o bago. Juntando esses preceitos, percebemos que em todos eles encontramos uma só verdade: os cuidados tomados pelo Criador com sua grande obra, o ser. Só mudam os nomes dados ao corpo e ao espírito, mas a verdade é uma só. Deus, ao criar o espírito, providenciou as defesas, tomado de cuidados. O lagar consistia numa pedra com inclinação, cavando-se num plano mais baixo, local por onde escorria o vinho. Em O Livro dos Espíritos, a cepa é o corpo, matéria. O espírito é o vinho. Isaías tenta nos mostrar o início da evolução. O lagar é uma pedra, mas nela está o vinho, o espírito. É cercado pela torre, aí está o planeta, construído para a habitação dos vinhateiros, as criaturas. Como podemos perceber, Deus tomou 1000 cuidados ao criar o ser.
O espírito formado da quintessência dos fluidos existentes no universo percorre o reino mineral quando a chama eterna dorme na pedra, o sono preparatório para uma longa caminhada. Depois, no reino vegetal, entre folhas, flores e frutos, ela ainda sonha, já se sente útil, doando ao mundo o que tem de bom. No reino animal, o ser criado já se prepara para rastejar, andar, saltar, voar. Nesse reino, a chama eterna se prepara para ser homem, desenvolvendo a capacidade de equilíbrio. O movimento muscular tenta libertar-se da força da gravidade. Aprende a rastejar, andar, nadar e voar. Depois chega ao reino hominal, no qual, após muito aprender, recebe o diploma do livre-arbítrio. Como veem, quantos cuidados tomou Deus para com as suas criaturas. Por isso Jesus pronunciou esta bela parábola: olhai as aves do céu. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Não andeis cuidadosos da vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem para o vosso corpo o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui Jesus é muito explícito quando mostra ao homem o quanto ele é importante para Deus, pois já possui inteligência e a ave ainda está aprendendo a voar e a andar. O homem que já passou pelos diversos reinos ainda reluta em embelezar sua alma. Embora já possuindo inteligência, ainda é inculto em sabedoria e por isso não pode acrescentar um côvado à sua estatura, principalmente a espiritual. O crescimento espiritual é feito de renúncias e muito amor. Hoje o homem mata os seus primeiros sonhos quando não respeita a Deus nem as suas criaturas. Precisamos valorizar o homem, dizer-lhe o quanto é importante para Deus e que não pode, por isso mesmo, jogar fora as oportunidades. Hoje, continuou o nosso irmão palestrante, inconsequentes médicos que recebem a tarefa de salvar vidas fundam clínicas da morte apenas por míseras moedas. Mulheres que um dia foram escolhidas por Deus para fecundar no seu corpo outros corpos matam sem compaixão. A mulher tem a tarefa de transportar os espíritos que precisam reencarnar e ai daquelas que jogam fora essa oportunidade. O trabalho dos departamentos espirituais tem de ser respeitado. Estamos aqui para que os espíritos psicógrafos digam aos seus leitores: lutem contra o assassinato desumano que ocorre todos os dias bem junto a vocês. O corpo do homem é também importante. Ele foi preparado para vestir o espírito que retorna à terra. Por que destruí-lo? Será que os médicos aborteiros ou as curiosas conhecem a beleza dos corpos humanos? Será que eles sabem que um feto tem vários corpos? E o trabalho que dá juntá-los para uma longa viagem? O corpo material é o corpo orgânico sujeito à morte. O corpo espiritual é semimaterial, com energias e fluidos destinado a ligar o espírito ao corpo, mas que se transforma após a morte. Esse corpo, chamado perispírito, pode ficar deformado pelos abusos do espírito. Também pode sofrer modificações exigidas por futuras encarnações para adaptar-se às novas formas e às novas determinações genéticas e hereditárias. É no perispírito que se encontra o
centros de força que organizam o corpo material. O perispírito é uma usina energética, é dele que partem os fluidos espirituais. Destruir esses corpos, separando-os através do aborto, é violentar um trabalho divino, é rasgar inúmeras páginas do livro da vida. Se o homem buscar as verdades espirituais, tornar-se-á menos inconsequente. O que se vê hoje em dia é difícil de acreditar. Muitos homens matam, roubam, traem apenas para servirem a si mesmos. Será que eles ignoram que um dia terão de prestar contas? E ai daqueles que não aproveitarem bem a encarnação. O Senhor tornará a terra para levar consigo os que tiverem permanecido fiéis às leis divinas, e uma delas é: não matarás. Com a liberação do sexo, está se tornando mais difícil a reencarnação. Os casais distanciados do amor apenas se juntam para satisfazer o desejo este muitas vezes forjado por estimulantes. Como preparar a descida de um espírito em vasos tão infectados pela falta de moral e de amor? Como fazer germinar em um ventre materno uma semente divina quando esse ventre está bem longe de ser a manjedoura de Deus? Precisamos orientar as casas espíritas, pedindo aos seus dirigentes que promovam campanhas esclarecedoras sobre o aborto. Queríamos que os encarnados soubessem, prosseguiu, que a conjugação entre os corpos espiritual e físico não se faz ao acaso, depende de um trabalho imenso, ainda desconhecido pelos homens. Não adianta algumas mulheres gritarem que são donas do seu corpo. Nenhum espírito é ligado a uma mulher sem uma atração específica. Não podemos esquecer que o espírito reencarnante sofre várias alterações, não somente na sua organização perispiritual, como no seu espírito. Para retornar o espírito à carne, seu corpo perispiritual sofre um processo de redução, de concentração, para um perfeito encolhimento. Isso tudo ocorre não por acaso, mas obedecendo às leis. O ser formado jamais estaria alojado no ventre materno em consequência de um acaso biológico e muito menos o seu polo sexual. O espírito é o soberano que precisa reinar no útero 9 meses, onde aproveita os potenciais genéticos dos pais. Porém, ele é o grande rei. Por isso mesmo, o espírito, sendo expulso pela mãe através do aborto, poderá ficar colado ao perispírito materno, levando a mãe ao desequilíbrio. O aborto é um crime perverso que deixa gravada na consciência de quem o pratica uma tarja negra de remorsos. Queira Deus os homens lutem pela paz, principalmente a paz da consciência. O sexo não é pecaminoso, condenável é o excesso, o abuso, a falta de respeito às leis morais estabelecidas por Deus. O sexo é necessário para que se opere a renovação dos seres que desencarnam, mas brincar com ele é como colocar uma arma em mãos infantis. Sérias consequências advirão. Oramos para que o homem, principalmente a laboriosa classe médica, se levante em defesa dos inocentes, para que seus corpos não mais enfeitem as cestas de lixo. Ninguém recebe uma tarefa para jogá-la fora. Lembremos-nos disso. Que Deus nos ampare nesta missão de amor e luta. Felicidades. Meus olhos percorreram o recinto. Fitei meus companheiros e pensei: como deve ser triste ser assassinado pelos próprios pais. É difícil imaginar que Deus criou um ser simples e inocente e ele se perdeu inebriado no mar infinito do materialismo. Luiz Sérgio, falou o jovem Aloísio, interrompendo meus pensamentos.
violentos. Hoje, o que mais se vê são homens duros e maus, que parecem inclinados só a matar. Às vezes observo o trânsito. As pessoas, como se enlouquecidas ao volante, não dirigem o carro. Este é que as domina. Manobram perigosamente, xingam, ultrapassam no momento errado. Enfim, ninguém é irmão no trânsito. É a lei da vantagem e do grito. Concordei com o que dizia e depois indaguei. Como foi o seu desencarne? Ele sorriu. Não foi no trânsito, não. Desencarnei em um desastre de avião. Calei. Entendi que não desejava recordar. E para mim, amigo é um relicário, cuja chave se chama respeito. Compreendendo meu silêncio, Ápila falou. Ainda bem que sou seu amigo. Mas o que achou da palestra, Luiz Sérgio? Muito boa. Boa até demais. Não mereço tanto. Olha a falta de humildade. Dizem sempre os mentores: aquele que proclama humildade é porque o orgulho mora no seu coração. Sorrimos. Amintas aduziu com grande propriedade. Comovemos-nos diante de grandes tragédias, assassinatos, conflitos, assaltos, sequestros. Todavia, um crime desumano existe: o aborto, porque é praticado no silêncio de um lar. No mais das vezes, é de dentro dele que parte a ideia do crime a inocentes seres cujos braços frágeis não podem defender-se. Eles ainda não falam, não gritam, apenas sofrem. Ainda mais porque quem os mata são sempre os que deveriam amá-los, seus pais, sua família. É mesmo, amigo. Onde andam os defensores dos direitos humanos? O Brasil logo será conhecido como campeão mundial do aborto. E quem vai levantar a taça covarde e suja de sangue? O povo brasileiro, respondeu doutora Kelly.